Consolidação. Quando eu sou uma empresa mãe e eu tenho o controle sobre uma empresa filha, eu chamo essa empresa filha de controlada. O que seria o controle? A empresa mãe, ela determina as políticas operacionais e financeiras dessa empresa filha. Então, a empresa mãe a gente chama de controladora e a empresa filha a gente chama de controlada. Lembrando que pode existir várias empresas controladas. A empresa mãe, ela pode ter o controle de várias outras companhias. Ela compra ações de várias outras companhias e ela consegue determinar as políticas operacionais e financeiras. Geralmente, quando eu tenho o controle das ações dessas empresas que eu comprei ações, eu tenho o controle da gestão, eu determino as políticas da gestão, sou eu que tomo as decisões finais, as decisões mais importantes. Então, quando a empresa mãe ela compra ações de uma outra companhia, de modo que ela é um acionista bem poderoso, ela é um acionista bem importante, ela toma muito cuidado e tem muita importância as decisões que ela tem nessa empresa filha, a gente diz que a empresa mãe ela tem o controle dessa empresa filha. Lembrando que pode haver mais de uma empresa filha. Quando existe a questão do controle, a gente vai precisar colocar no site da empresa duas demonstrações financeiras. A primeira demonstração financeira que a gente vai pôr no site é a da empresa mãe, que a gente chama de demonstração financeira individual ou demonstração financeira da controladora. E uma segunda demonstração financeira que a gente vai pôr no site é o consolidado, que a gente diz que eu vou pegar os números da controladora e somar aos números contábeis das empresas que eu tenho o controle, das controladas. Então, a gente vai fazer dois balanços, duas DREs, duas DFCs, duas notas explicativas, duas DVAs, duas DRAs, duas DMPLs. A da mãe, que a gente chama de individual ou controladora, e a do grupo, que eu chamo de consolidado. E a do grupo seria somar os números da controladora com os números das controladas. Agora, vale lembrar o seguinte, se eu tenho empresas filhas que eu chamo de coligadas ou joint ventures, essas empresas filhas eu não consolido. Eu faço apenas o MEP, MP, que é o método da equivalência patrimonial. A gente só vai fazer a consolidação se eu tiver o controle da empresa filha. Se eu for aquele acionista importante, poderoso, que tomo de fato as decisões, que bato o martelo. Quando a gente faz o balanço individual da controladora, a gente vai contabilizar as empresas filhas que a gente tem, sejam elas controladas, coligadas ou joint venture, pelo método da equivalência patrimonial. Agora, quando a gente faz o balanço consolidado, onde a gente vai consolidar os números da mãe com as empresas controladas, a gente precisa fazer o balanço consolidado seguindo 6 etapas, que é o que a gente vai aprender agora. Então, é muito importante entender que eu só consolido empresas que eu tenho o controle. Quando eu compro ações de companhias onde eu sou aquele acionista bem poderoso, que tomo muitas decisões importantes nessas empresas filhas. E quando eu for fazer a consolidação, eu tenho que seguir 6 etapas. Vamos agora para elas. Etapa 1. Eu pego todos os ativos, todos os passivos, todas as receitas, todas as despesas da empresa controladora e somo com 100% de todos os ativos, todos os passivos, todas as receitas e todas as despesas das empresas controladas. Mesmo, por exemplo, que a empresa mãe seja dona de 80% da filha, nessa etapa 1, eu tenho que somar 100% dos ativos, passivos, receitas e despesas dessa filha que eu tenho controle. Porque, mesmo que eu tenha apenas 80% de ações dessa controlada, eu sou o acionista principal, o poderoso, eu tomo as decisões. Se der um problema no estoque, eu não vou responder apenas por 80%, porque é o que tomei a decisão. Eu vou responder por 100%.
Então, quando eu consolido, eu somo 100% dos ativos, passivos, receitas e despesas da empresa filha com os meus. Agora vamos para a etapa 2. Na hora da gente fazer o patrimônio líquido consolidado, eu copio o patrimônio líquido da controladora apenas. Então, o patrimônio líquido consolidado que vai aparecer é o mesmo patrimônio líquido da empresa mãe. Isso porque o patrimônio líquido, na verdade, ele não existe, né? Ele é apenas uma subtração. Se eu pegar todos os bens do ativo e subtrair as dívidas do passivo, eu chego no patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido são os bens e as dívidas, né? Os bens menos as dívidas da empresa. Então, não faz sentido eu somar aos números da empresa mãe o PL da empresa controlada. Porque na etapa 1, eu já somei os ativos e os passivos das empresas controladas. Então, não faz sentido eu somar o ativo, o passivo e o PL. Eu estaria falando duas vezes. Então, quando eu faço a consolidação na etapa 1, eu já somei aos números da mãe o ativo e o passivo da empresa filha que eu tenho o controle. Não faz sentido somar o PL. Então, a etapa 2 diz que no consolidado, o PL que vai aparecer é o PL da controladora, da empresa mãe. Note que dentro do patrimônio líquido pode ter o capital e as reservas. E aí você vai colocar só o valor da mãe. Etapa 3. Quando a gente estiver fazendo o balanço patrimonial consolidado, na linha lá no ativo não circulante, na linha de investimentos, a gente tem que zerar o valor de investimentos das empresas controladas. E quando a gente estiver fazendo na DRE, tem uma linha REP, resultado de equivalência patrimonial, na DRE consolidada, a gente vai zerar a linha do REP das empresas controladas. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a consolidação, eu já somei todos os ativos, passivos, receitas e despesas dessa empresa filha controlada. Então, não faz sentido, além de eu já fazer essa soma da etapa 1, eu fazer ainda o método de equivalência patrimonial dessas empresas controladas. Eu estaria duplicando as informações. Então, para que eu não precise duplicar essas informações, na etapa 3, lá no ativo consolidado, eu zero o investimento da controlada. Lá na DRE consolidada, eu zero o resultado de equivalência patrimonial da controlada. Eu só vou manter, caso eu tenha coligadas e joint ventures, eu mantenho essas informações, tanto na linha de investimentos no ativo, quanto na linha do REP da DRE. Porque coligadas e joint ventures, a gente continua fazendo o método da equivalência patrimonial. Agora, as controladas, como eu já estou fazendo a consolidação, para evitar duplicar informações sobre a consolidação, sobre as controladas, para evitar duplicar informações sobre as controladas, eu faço esse zeramento da equivalência patrimonial. Quarta etapa, eu preciso fazer eliminações de transações intercompanies. Vamos supor que exista uma transação entre a controladora e as controladas. Uma tem a receber da outra, uma tem a pagar da outra. Então, se existir transações intercompanies, a gente tem que zerar na quarta etapa. Eu só tenho que mostrar o que eu tenho a receber ou a pagar para terceiros. Agora, se for uma transação dentro da própria família, né? A controladora vendeu para a controlada vendeu para a controladora. Se eu tiver um a receber ou a pagar entre a controladora e as controladas, eu zero essas informações, eu elimino. Eu não preciso mostrar para os outros. É como se fosse uma transação dentro da própria família, né? O pai emprestou para o filho emprestou para o pai, a gente não precisa contar para ninguém. Etapa 5. No patrimônio líquido consolidado, a gente vai criar uma linha nova, que não existia, matéria nova. Essa linha se chama acionistas não controladores. Essa linha, ela é positiva, é o percentual que eu não sou dono em relação ao patrimônio líquido da empresa controlada. Então, vamos supor que eu sou a empresa mãe e eu tenha 80% de uma empresa filha que eu tenho o controle, que eu chamo ela de empresa controlada.
Como na etapa 1 eu somei 100% dessa empresa filha e eu tenho apenas 80% das ações, é como se os não controladores tivessem 20%. Então, eles teriam 20% do patrimônio líquido dessa empresa filha. Por isso que eu coloco positivo, seria 1 menos o percentual que eu não sou dono, no caso 20% do PL dessa empresa filha controlada. Como eu somei 100% da empresa, porque eu sou responsável, eu que tomo as decisões, mas eu não sou dono de tudo, então eu devo aos não controladores 20%. Antigamente, a gente chamava essa linha de acionistas minoritários. Está incorreto o termo, está defasado. O termo correto é acionistas não controladores. Não se pode mais usar o termo minoritários. Sexta e última etapa. Na DRE consolidada, a gente vai criar uma linha nova, uma linha que não existia na DRE, matéria nova. Ela é chamada de acionistas não controladores. É uma linha negativa. É o percentual que eu não sou dono em relação ao lucro líquido das empresas controladas. Então, no caso, vamos supor que eu sou uma empresa que eu tenho 80% das ações de uma empresa filha, onde eu tenho o controle dessa empresa filha. Então, eu vou pegar 20% do lucro líquido dessa empresa filha e colocar negativo ali na DRE, aparecendo na DRE como acionistas não controladores. A ideia por trás é que na etapa 1 eu somei 100% das receitas e despesas da empresa filha, mas eu não sou dono de 100%. Tem alguns acionistas, algumas outras empresas que possuem 20% de ações dessa empresa filha. Essas outras empresas que possuem 20% de ações dessa empresa filha, a gente chama de acionistas não controladores. E aí eles teriam direito a 20% do lucro líquido dessa empresa filha. É isso. Fazendo essas 6 etapas, eu chego nas demonstrações financeiras consolidadas. Então, eu vou colocar no site, resumidamente, as demonstrações financeiras individuais da empresa-mãe. O ativo é da empresa-mãe, o passivo é da empresa-mãe, a receita é da empresa-mãe, a despesa é da empresa-mãe. Eu só vou mencionar que eu tenho empresas filhas, sejam controladas, coligadas ou joint ventures, quando eu estiver fazendo o método da equivalência patrimonial. Essas são as demonstrações financeiras individuais da empresa-mãe. Agora, como eu tenho participações em controladas, em empresas que eu tenho controle, eu preciso fazer uma segunda demonstração financeira, que é o consolidado, onde eu vou consolidar os números da mãe com os números das controladas. E aí eu preciso seguir as 6 etapas. Muito obrigada.